Nós queremos falar com você hoje sobre um segredo de relacionamentos felizes, um segredo para fazer um relacionamento funcionar. Você sabe que Deus trabalha com ordem, Deus trabalha com disciplina. De um lado você tem Deus, do outro lado você tem o diabo. Do lado de Deus está a ordem, a disciplina. Do lado de Deus está autoridade, respeito. Do lado do diabo está o caos, bagunça, desordem, rebeldia, desobediência, rebelião. Então você tem esses dois extremos. É óbvio que se você quer ter um relacionamento feliz, você tem que seguir o conselho de Deus e seguir a disciplina, seguir a ordem. Há uma ordem, há uma hierarquia nos relacionamentos. Para relacionamento funcionar bem, você tem que seguir uma determinada ordem. Assim como muitas coisas na vida. Por exemplo, abotoar uma camisa. Normalmente, você começa a abotoar de cima para baixo ou de baixo para cima? De cima para baixo, não é isso? Você começa aqui e você acerta o primeiro botão. E depois que você acerta o primeiro botão, é só você nem precisa olhar, você já vai certo até o fim. Quer dizer, acerta o primeiro, o resto segue. Também se você errar o primeiro, você vai continuar errando até o fim e vai parecer um palhaço depois. Não é? Então, há uma ordem no abotoar, há uma ordem no vestir. Quando você se veste, você tem que seguir uma certa ordem. Você homem, por exemplo, eu acredito que todos vocês aí estão vestindo uma cueca, né? E que provavelmente você não colocou a calça primeiro e depois a cueca. A não ser que você seja o super-homem. Aí eu retiro as minhas palavras. Mas do contrário, você primeiro colocou a cueca e depois colocou as calças. Porque não faria sentido você inverter essa ordem. Então assim também é nos relacionamentos. Tem que haver uma certa ordem para você não ficar parecendo um palhaço, ridículo, ou achar que é super-homem, na verdade não é nada. Ou super-mulher. Tem que seguir uma ordem. E a ordem de Deus nos relacionamentos é muito simples. Ela é vista na Bíblia também. Você vê que Jesus falou dos dois grandes mandamentos. Os dois grandes mandamentos. Ele falou do primeiro grande mandamento, que está simbolizado aqui por esta haste, a haste vertical da cruz. Qual era o primeiro grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente, teu entendimento. Então, a cruz, de baixo para cima, significa o homem amando a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo grande mandamento, que é simbolizado aqui pela haste horizontal, qual era? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então aqui você tem uma hierarquia, aqui você tem uma ordem. Primeiro mandamento, ama a Deus, ou seja, acerte o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Porque veja, como a cruz, a haste vertical sustenta a horizontal, sem a haste vertical, a horizontal cai no chão, os braços da cruz caem no chão. Assim também, sem o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo cai no chão.
despenca, desmorona. Então, isso é uma hierarquia, isso é uma ordem. O problema é que as pessoas querem ter um bom relacionamento amoroso, quer ter uma boa família, quer se relacionar bem, mas bagunçam tudo, bagunçam a ordem das coisas. Não estão nem aí para Deus, e é óbvio, quando você não respeita a Deus, você vai respeitar um outro ser humano? Você não tem medo de desagradar a Deus. Você não tem temor de fazer algo que fere a Deus, que você diz que crê, você diz que serve. Você não tem medo de mentir e desagradar a Deus. Você não tem medo de trair a tua esposa, o teu marido e desagradar a Deus. Você não tem medo de fazer coisas erradas, de praticar algum tipo de vício, algum comportamento nocivo para a sua vida ou para o seu relacionamento. Você não tem medo de fazer isso e desagradar a Deus. Por acaso você vai ter preocupação em desagradar o teu cônjuge? Não, você não vai. Se eu não estou nem aí para Deus, como é que eu vou estar aí para a pessoa que eu tenho do meu lado? Então aí você começa a entender por que muitos relacionamentos são bagunçados, caem no chão, não são sustentáveis. Por quê? Primeiro, a pessoa está mal com Deus. Ela não tem relacionamento com Deus. O primeiro relacionamento da vida dela está mal, está péssimo. Segundo principal relacionamento da vida dela, que é o relacionamento dela com ela mesma, também está mal. Você se culpa, você tem raiva, você lamenta, você fica preso às coisas que você não pode mudar. Isso são questões mal resolvidas, que impedem que você tenha paz, que você fique bem consigo mesmo, de forma que então você possa fazer outro alguém feliz. Por isso diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que estar bem com você mesmo, amar a si mesmo, para você saber o que é o amor, para você poder também amar o seu próximo. Mas quando você não está bem aqui, o que você vai fazer? Você vai descontar as suas infelicidades e amarguras na pessoa mais próxima a você. E não tem ninguém mais próximo a você do que a esposa ou o marido. E eu já cometi esse erro, porque isso aqui é muito comum. É muito comum, até para você que diz assim: Deus vem em primeiro lugar na minha vida. Eu lembro que quando nós tínhamos problemas no casamento, eu tinha um relacionamento com Deus. Eu tinha o Espírito Santo já. Mas o meu relacionamento comigo mesma não estava bem. Então eu tinha um relacionamento com Deus, e em segundo lugar vinha o Renato. Não era o Renato como a mim mesma. O amor para com o meu próximo não era igual ao meu para com o meu. O amor para com o meu próximo era maior do que o amor que eu tinha para comigo mesmo. E o que isso fazia? Uma pessoa que ama uma pessoa mais que ela, obviamente, ela vai ser insegura, porque ela está se inferiorizando. Ela está se colocando abaixo daquela outra pessoa. Então, ela vai ser insegura. Ela vai ter ciúme, ela vai achar que ela não tem condição, não é tão boa quanto a outra, que ela pode ser trocada a qualquer momento. Ela vai ter vários comportamentos, até achar que essa pessoa não está suprindo tudo o que ela precisa, como eu achava. Eu achava que o Renato não supria a minha carência. Mas a minha carência era de mim mesma. Eu não me amava. Eu não me amava. Eu me inferiorizava diante dele. E isso fazia eu ficar tendo esses comportamentos. E eu lembro muitas vezes que, enquanto eu não entendi isso, eu lembro que muitas vezes eu falava assim: eu não posso ser ciumenta, eu não posso ser assim, isso não é de Deus. Ciúme não é de Deus, eu não posso ser assim. E eu tentava mudar, mas eu não conseguia, porque esse não era o meu problema. Meu problema não era o ciúme.
Meu problema estava na falta de ordem dos relacionamentos. E o dia que eu descobri isso, que Deus falou comigo, me revelou isso, aquele dia do haja luz na minha vida, né? Que Ele me revelou que eu não tinha que ficar implorando a atenção do Renato, que eu não devia fazer isso. Aquele dia foi o dia que eu me libertei. E eu comecei a trabalhar no meu relacionamento comigo mesma. Foi quando eu comecei a ver, peraí, eu tenho potencial. Peraí, eu tenho valor. Eu sou inteligente. Eu tenho talento. Eu posso desenvolver, eu posso acrescentar. Eu posso acrescentar na vida do Renato. Não é só ele que acrescenta na minha vida, eu posso também acrescentar. Então, quando isso aconteceu, a mudança em mim foi tão radical que é como se eu tivesse tido um segundo novo nascimento, vamos dizer assim. Mas é que Deus me revelou algo sobre mim, né? A primeira vez que eu conheci a Deus, Ele me revelou a grandeza dEle. Mas esse dia Ele me revelou quem eu era, quem eu estava sendo, o meu erro. E aquilo mudou a minha vida. Eu vejo, Renato, que essa ordem é uma forma também de proteger as pessoas. Porque quantas pessoas estão em relacionamentos, às vezes até abusivos, por não dar atenção a essa ordem. Colocar outra pessoa, outra questão acima dela. Eu me sujeito ao Renato, como a palavra de Deus diz. Sujeitai os vossos maridos. Eu me sujeito ao Renato. Mas se o Renato me fizer mal, porque eu me amo, eu não vou poder me sujeitar a ele. Eu vou ter que... Não, isso aqui faz mal para mim. Eu me amo também. Eu amo você, mas eu me amo também. Mas muitas pessoas não conseguem fazer isso porque elas não se amam. Então elas ficam dependentes, elas ficam carentes, elas ficam ali, né, implorando atenção. Então Deus, Ele dá a gente aqui essa luz através desses 2 primeiros mandamentos. Olha, se você praticar isso, se você me colocar em primeiro lugar, porque eu tenho condição de segurar a sua vida, ninguém mais. E você vir em segundo lugar. Se você conseguir se colocar em segundo lugar, você vai conseguir colocar a outra pessoa ali ao seu lado. Porque Deus está em primeiro lugar, eu não vou me achar melhor que o Renato. Eu vou querer para ele o que eu gostaria para mim. Então haverá respeito, consideração e tudo que um relacionamento precisa. Quando a pessoa não está acertada nesta ordem, ou seja, ela não tem relacionamento com Deus, ou às vezes tem com Deus, como a Cristiane tinha, mas a segunda pessoa na vida dela, que tinha que ser ela mesma, estava em terceiro. Então havia uma bagunça ali, uma desordem ali. Então quando a pessoa bagunça essa ordem, e ela entra numa situação de poder, de autoridade, como o casamento, por exemplo, o casamento te dá poder, te dá autoridade, porque agora você tem um papel a cumprir dentro do casamento. O marido, por exemplo, ele é o cabeça da mulher, a mulher, ela é esposa, ela tem um papel dentro de casa, os dois têm papel sobre os filhos. Quando você está mal nesta ordem de relacionamentos, e você entra numa situação de autoridade, de poder, esse poder traz o que é pior de dentro de você. Traz o que está errado, o que está quebrado dentro de você. Assim como o meu casamento revelou que eu tinha um problema de não conseguir lidar com a minha raiva. Eu tinha esse problema e não sabia, porque quando era solteiro, ninguém apertava os meus botões como a Cristiane, depois de casada. Então eu não sabia que tinha um problema de não saber lidar com a minha raiva. Quando eu me casei, eu me vi me comportando como meu pai. Aquilo que eu odiava nele, eu comecei a fazer. Mas como que eu descobri isso? Quando eu me casei.
casamento trouxe à tona isso que estava dentro de mim já. Então, às vezes você ouve casais falarem assim: poxa, estava tudo bem entre nós até casar. Depois que a gente casou, olha, começou um monte de problema. Por que começou o problema? Porque o casamento trouxe à tona o que estava ali escondido, o que estava dormindo, adormecido dentro de você. Trouxe a insegurança, trouxe a raiva, trouxe mágoa, traumas do passado, trouxe coisas que não foram resolvidas. Então, quando nós acertamos isso, ficamos bem com nós mesmos, aí nós podíamos tratar bem um ao outro. Então, a pergunta que eu faço a você hoje é: você está bem com você mesmo? Você gosta de você? Você se culpa, se acusa, se inferioriza? Você desconta nos outros coisas que na verdade refletem uma raiva que você tem da sua própria vida? Porque se isso está acontecendo com você, você precisa resolver isso primeiro, para então resolver o seu casamento. Aliás, provavelmente o que vai acontecer é que o seu casamento vai ser resolvido automaticamente. Você não vai precisar resolver o casamento, porque você só tem problema de casamento porque você tem problemas interiores. Então você tem que resolver isso. Aí a pergunta é: como é que eu resolvo isso? Seu primeiro relacionamento. Seu primeiro relacionamento. Vá até ao Senhor que te conhece, que te criou, que pode curar o teu interior, que pode te ajudar a mudar. Não acredite naquela história que dizem por aí: ah, ninguém muda, pau que nasce torto morre torto, nasci assim, vou morrer assim. Não caia nessa história. Não paute a sua vida em ditados populares. Paute a sua vida na palavra de Deus. Ele promete fazer novas todas as coisas. Então vá a Ele e fale para Ele: Senhor, eu não gosto de mim. Eu não gosto de ser do jeito que eu sou. Eu cansei de ser eu. Cansei de ser assim. Eu não quero ser essa pessoa chata. Eu não quero ser ciumento. Eu não quero ser agressivo. Eu não quero ser viciado. Eu não quero ser desse jeito. Me ajuda, meu Deus. Se você for a Ele e pedir essa ajuda, Ele vai te ajudar. Porque Ele é fiel. E é o único que pode ir no mais profundo do seu ser e transformar a sua natureza. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!